Interseccionalidade. Que palavrão, hein, pessoal? Você já tinha ouvido falar dessa palavra? Mesmo que você não tenha ouvido falar, ela pode impactar muito a sua vida e das pessoas que você conhece. A interseccionalidade é uma série de camadas discriminatórias e de opressão que uma pessoa pode receber na sociedade como uma carga, como um peso, principalmente em relação a questões sociais, de raça e de gênero. Nesse vídeo aqui, eu vou aprofundar esse tema com você. Aliás, um tema extremamente importante para o vestibular. Nós temos, inclusive, no canal, uma entrevista com a Natalina Lourenço. A Natalina, ela fala de racismo e ela cita a interseccionalidade. Eu vou deixar o link dessa entrevista nesse cardzinho que está aparecendo aqui e também na descrição do vídeo. E pessoal, eu não vou te enrolar, eu já vou te apresentar logo de cara as informações mais importantes, mais relevantes, para que você logo de cara já tenha uma noção geral do que é esse tema e você possa se aprofundar. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque vai valer muito a pena. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você dar um like, porque isso é muito importante para a gente. A interseccionalidade, então, são essas várias camadas discriminatórias de opressão. Na verdade, é uma grande carga, é um grande peso que uma pessoa vai sofrer na sociedade, principalmente relacionada com a condição que ela tiver de raça, de gênero ou com a sua condição social. Pessoal, vamos refletir junto comigo como é que essa interseccionalidade acontece na nossa sociedade? Então, vamos imaginar para isso uma grande pirâmide, como se fosse assim um grande gráfico. Vamos imaginar quem está lá em cima, né, no topo dessa pirâmide, que praticamente não vai sofrer preconceito algum. O homem branco e que esteja pertencente à elite. Esse ele não vai sofrer nada, praticamente. Agora, se a gente for descendo nessa pirâmide, só para a gente ir pensando nessa questão da interseccionalidade, a mulher branca e que seja da elite, ela sofre algum preconceito, né? Talvez ela sofra poucos preconceitos na nossa sociedade, mas ela sofre com machismo, né? Não tem como negar que a gente vive numa sociedade machista, que a gente vive numa sociedade patriarcal, então ela sofre sim, né? Mas o homem branco, ele também vai sofrer algum tipo de preconceito, talvez o preconceito pior que tenha numa pessoa, que é o preconceito social, né, que é a pobreza. Então, se o homem for branco e pobre, talvez ele sofra até um preconceito maior do que a mulher quando ela é rica, porque essa condição de pobreza aí é algo muito difícil da gente vencer na nossa sociedade. E aí, se a gente for descendo essa escala, né, descendo no sentido do acúmulo dessas camadas, a gente vai pensar também no homem quando ele for homossexual, quando ele estiver ligado aí, né, à comunidade LGBT. Porque ele sofre preconceito, ele sofre muito preconceito. E esse preconceito, muitas vezes ele é velado, mas muitas vezes a gente nota, né, que esse preconceito aí, ele é real. O Brasil é um dos países que mais mata homossexuais no mundo. Então, quando as pessoas falam dessas piadinhas, mas é uma simples piadinha, isso daqui é uma liberdade de expressão, porque não doeu em você, porque sempre vai estar doendo em alguém. Então, assim, né, o menino e a menina que seja trans na escola, ou que seja homossexual, né, que as pessoas chamem lá de bichinha, de sapatão, nesses termos extremamente pejorativos, e sei lá hoje em dia do que o povo está chamando, claro que isso dói, claro que isso machuca, né? Então, assim, essa questão da homossexualidade, que hoje em dia vem aí também muito marcada por essa questão de religião, né? É uma
carga tão grande que ser homossexual é pecado, né? Que tem pais, inclusive, já vi na internet, que diz que preferia que seu filho nascesse morto a ser homossexual. Então, são todas ideias na sociedade que vão ficando impregnadas nas pessoas e que, além de causar muita dor, ela causa violência, né? Você vê todo dia homossexuais sendo mortos, as travestis sendo mortas. Muito difícil uma pessoa trans ocupar um cargo de destaque. Você pode ver que nós temos 2 deputadas trans, né? A Érica e a Duda, mas quanto tempo demorou para que isso acontecesse? Normalmente, essas pessoas acabam não conseguindo trabalho. E aí tem aquele preconceito, a travesti, ela vai para a rua, o homossexual, ele vai lá fazer ponto. Muitas vezes ele vai fazer sim, porque ele não encontra na sociedade um acolhimento, ele não encontra na sociedade uma possibilidade, por exemplo, de trabalho. Então, é mais uma camada de interseccionalidade. Se for mulher, então, isso daí sempre vai se agravando cada vez mais. Mas vamos pensar comigo, por exemplo, tá? Vamos pensar um shopping center. Talvez o shopping center seja o lugar o exemplo de maior discriminação que a gente possa ter na nossa sociedade. Você pode ver que, inclusive, né, os estacionamentos estão cada vez mais caros, subindo cada vez mais. E isso é de propósito. Por quê? Porque shopping center não quer saber de pessoa pobre. Isso é uma discriminação muito grande. Mas vamos pensar nesses locais, por exemplo. O homem negro rico entra lá? Entra. A mulher negra rica entra. O homossexual, né? Seja no masculino, seja no feminino, né? Ele vai entrar? Ele vai entrar. Ele sofre preconceito? Ele sofre um preconceito velado, né, pessoal? Não adianta dizer, né, eu não tenho racismo, eu não sou homofóbico, eu não sou misógino. Nós somos, né, enquanto sociedade. Infelizmente, isso daí está estruturado. O que a gente tem que fazer é sempre tentar estar em desconstrução. Mas voltando para o shopping, então essas pessoas, né, que sejam negras ou que sejam homossexuais, mas que tenham dinheiro, elas vão ser bem recebidas, entre aspas? Claro que elas vão, porque o que está interessando? Está interessando o dinheiro delas, né? E muitas vezes, mesmo sendo rica, você sempre tem um segurança de olho, você tem câmeras, você tem funcionário vigiando, mas e se essas pessoas forem pobres? E aí independe inclusive da raça, porque você pode ter pessoas brancas, né? Mas se essa pessoa for negra, nossa, isso aumentou muito mais nessa questão de você ter acesso. Então, talvez essa questão social, né? Questão de raça, questão de gênero, mais questão social, seja a questão mais pesada, uma carga mais pesada que a pessoa sofra na sociedade nessas camadas discriminatórias. Por quê? Porque se você tiver dinheiro, por mais que exista um preconceito de raça, um preconceito de gênero, né, normalmente ele vai ser velado se o que te interessar é o seu dinheiro. Mas se você for pobre, você não vai entrar num restaurante, você não vai entrar num shopping center. Então, só para você ver que a interseccionalidade, ela é muito cruel, porque ela existe com a pessoa branca, né? Já existe com a mulher, mesmo que ela tenha dinheiro, porque existe o machismo. Ela existe com o homem, quando o homem não tem dinheiro. Se a mulher não tiver dinheiro, isso se agrava. Mas quando a gente vai descendo, por exemplo, esta pirâmide, a gente vai chegando na base é o maior número de pessoas, e a gente sabe que nesse país o maior número de pessoas são de pessoas negras. Segundo o IBGE, 56% da população é negra. São os que mais vão sofrer quando a gente vai analisar alguns dados.
E abaixo dos homens negros, que já estão praticamente na base dessa pirâmide, você tem as mulheres negras. As mulheres negras são as mais desempregadas desse país. As mulheres negras são as que são maioria nas favelas. As mulheres negras são as que mais sofrem com feminicídio e com estupro. E aí eu vou pedir licença para fazer uma ponte temporal, porque fala-se muito, né, que esse país vivia uma mestiçagem, né, as raças todas em harmonia, mas quando a gente volta para a escravidão, esse país foi construído na base do estupro de escravas negras. É assim que aconteceu a miscigenação nesse país. E quando a gente vai olhar dados, a mulher negra é a que mais sofre com feminicídio, é a que mais sofre com estupro. A mulher negra, se ela for trans, se ela for homossexual, cada vez mais vai aumentando estas camadas. É a que vai viver lá na favela, é a mais desempregada nesse país. Então, a interseccionalidade, ela é muito cruel com todo mundo. Ela é cruel com o branco, porque se ele for pobre, ele vai sofrer uma camada muito maior. Ela é cruel com a mulher, mesmo que a mulher tenha dinheiro, porque ela sofre com o machismo, com a mulher pobre, com os negros, que são os mais desfavorecidos nesse país, né? As mulheres negras estão abaixo de tudo, e se você colocar a questão de gênero, isso vai aumentar muito mais. Então, isso é para a gente refletir que país é esse que nós temos, e o quanto que a interseccionalidade é extremamente cruel na nossa sociedade. Pessoal, agora que você já viu tantos exemplos sobre o que é a interseccionalidade, eu vou contar para vocês como é que essa palavra surgiu. Essa palavra surgiu por causa da Kimberly Crenshaw. A Kimberly Crenshaw é uma norte-americana que sempre trabalhou com essas questões de interseccionalidade, mas que foi criar e usar essa palavra apenas em 1989. Ela era uma grande estudiosa dessas questões de raça. Mas o que a motivou a criar essa palavra foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, da Emma DeGraffenreich e as suas amigas, que processaram a General Motors, acusando a General Motors de discriminação racial e de discriminação de gênero. Só que o juiz que foi julgar esse caso na época era um juiz muito conservador e disse que essas mulheres não tinham razão nenhuma de estar processando a General Motors, porque lá havia muitas mulheres trabalhando e muitos homens negros. E é verdade, você tinha muitas mulheres brancas, todas brancas, trabalhando no escritório, e os homens negros trabalhando na parte mais pesada da fábrica. E as mulheres negras não estavam em departamento algum. Foi aí que a Kimberly começou a refletir. Poxa vida, né? Olha um exemplo prático dessas camadas discriminatórias, dessas camadas de opressão que uma pessoa vai recebendo na sociedade. E aí o que ela fez, né? Por uma metáfora, ela percebeu que a interseccionalidade era, na verdade, um cruzamento, era, na verdade, uma interseção dessas questões de gênero, dessas questões de raça e dessas questões sociais. E agora, vindo para o Brasil, nós temos uma mulher muito importante no estudo da interseccionalidade, que é a Lélia Gonçalles. A Lélia, ela foi percebendo a interseccionalidade na própria vida dela, desde a infância, quando ela sofreu racismo, até no casamento dela. Ela vai casar com o Luiz Gonçalles, e ele era uma pessoa que tinha uma família muito preconceituosa, eles eram de origem espanhola. E eles jamais aceitaram o casamento dele com a Lélia, porque ela era uma mulher negra, porque ela era uma mulher aí que tinha uma origem muito humilde e porque ela era uma mulher estudada. Ele vai romper com a família e vai viver com ela mais ou menos por um ano.
Só que ele não aguenta a pressão da família e ele acaba se suicidando. Isso vai marcar demais a vida da Lélia. Ela vai perceber que ela também é uma vítima da interseccionalidade. E quando ela começa a observar a sociedade em volta dela, ela chega à conclusão que nem o movimento negro e que nem o feminismo dão conta de representar a mulher negra e a dor da mulher negra na sociedade. Porque o movimento negro não leva em consideração o machismo do homem em relação à mulher. E o feminismo, que é a união das mulheres para enfrentar o machismo, não leva em consideração, né, o racismo, que só é peculiar às mulheres negras. Então, a Lélia, ela consegue perceber, né, através desses movimentos todos e através do exemplo da própria vida, que essa interseccionalidade vai acontecendo em camadas e que são representadas por questões sociais, por questões de gênero e por questões de raça. Ela deixou um monte de livro escrito, vale muito a pena você pesquisar se você quiser entender mais um pouquinho sobre interseccionalidade. Pessoal, peguei uma pesquisa aqui, só para a gente analisar alguns dados, para a gente perceber essa interseccionalidade na nossa sociedade. É uma pesquisa que vai falar da inserção da população negra no mercado de trabalho. Olha lá, no primeiro item ele está falando do trabalho desprotegido, que é aquele trabalho sem carteira assinada. O que a gente consegue perceber logo de cara, né? Que as mulheres negras e os homens negros são os que menos têm carteira assinada nesse país. Quando a gente passa para o rendimento médio, olha lá, né, nós vamos perceber que as mulheres negras são aquelas que têm os menores rendimentos nesse país, com 1.617, aumentando a carga da interseccionalidade nesse item. As pessoas que ocupam cargos de direção. A gente percebe que as mulheres negras são as que menos ocupam cargos de direção nesse país, com apenas 1,9%. Onde estão, então, essas mulheres negras? E na subutilização, que é no desemprego, a gente consegue concluir que as mulheres negras são aquelas que mais desempregadas, com 40,9%. Isso daqui é uma pesquisa, só para a gente ter um exemplo, é uma pesquisa do Diese, só para que a gente possa analisar alguns dados e possa perceber a interseccionalidade na nossa sociedade. Pessoal, esses dados, essa pesquisa é só um exemplo da interseccionalidade. Você observou aí nesse vídeo como um todo que a interseccionalidade é uma questão muito mais ampla e que ela vai atingir a sociedade como um todo. Eu acho muito importante que a gente perceba no nosso dia a dia como que essa interseccionalidade acontece para que a gente possa tentar construir uma sociedade melhor. Quero te agradecer muito, espero que você tenha aproveitado muito esse vídeo e quero dizer para você também que se você quiser nos apoiar, eu vou deixar na descrição do vídeo o Apoia-se e o Pix. E eu gostaria de continuar essa conversa com você, gostaria de saber o que você achou do vídeo, se você tem outros questionamentos. Então, se você puder fazer comentário, isso vai ser muito importante. Muito obrigado.